Dizem que Winston Churchill, o jovem Winston Churchill, foi assumir a sua cadeira no parlamento inglês. E ele assumiu fazendo um discurso primoroso, extraordinário. Quando ele terminou, desceu, um parlamentar mais antigo, mais experiente, chegou para ele e disse: Churchill, que extraordinário discurso você fez. E o Churchill ficou todo envaidecido. Disse: pois é, mas você não podia ter feito coisa pior do que fazer esse maravilhoso discurso. Porque nessa hora que você fez esse maravilhoso discurso, você conseguiu diversos inimigos aqui dentro. Tem um bocado de gente com ciúmes, com inveja da sua oratória. Se você tivesse começado demonstrando insegurança, gaguejado, perdido palavras, dado algum branco, teria sido muito melhor. Discurso. Nós vivemos hoje no Brasil, fora a crise, Crise é a palavra do momento. Nós temos uma crise sanitária, nós temos 3 crises. Nós temos uma crise sanitária, uma crise econômica seríssima e temos uma crise dos discursos, uma crise política muito grande. Nós temos acesso pelas redes sociais, pelas mídias, pela TV, a repercussão, as repercussões, as polêmicas o tempo inteiro, porque também a imprensa adora e potencializa isso porque dá notícia. E daqui a pouco você não sabe o que é sério, o que é fofoca, porque fica tudo misturado. Ou se a fofoca ficou séria, Isso também pode acontecer. Nós temos, por exemplo, um governo que veio completo. Quando eu digo que ele veio completo no sentido, ele nem precisa de oposição, porque ele tem a própria. Ele é um pacote completo. Inclusive, trouxe a própria oposição interna. É um governo que não fala a mesma língua nem entre eles. E entra um pouco de acordo sobre o que deve ser falado. Então, nós temos uma crise no discurso. É isso que eu quero levantar, é sobre essa questão que eu quero discutir. Vemos, por exemplo, eu não estou fazendo nenhum juízo sobre a política, tá? Se aprova ou não é essa a questão. Estou discutindo o discurso, a narrativa, o tal do storytelling, que é sobre isso que eu me dedico a estudar o tempo inteiro. Eu reli na verdade, esse livro, chama-se Líderes e Discursos que Revolucionaram o Mundo, e aqui nós vamos ter alguns discursos que ficaram muito famosos, Vamos ter Martin Luther King em Washington fazendo aquele discurso emblemático, onde ele diz: eu tenho um sonho, um sonho de as pessoas possam viver de forma harmônica e o ser humano não seja medido pela cor da sua pele. Um discurso que é divisor de águas dentro da questão da luta pela igualdade racial. Nós temos o famoso discurso do Kennedy, aquele que ele fala que não devemos pensar sobre aquilo que o governo pode fazer ou que meu país pode fazer por mim, mas pelo que eu posso fazer pelo meu país. É um discurso também emblemático. Nós vamos ter também outros grandes oradores, O Papa João Paulo II foi ator na juventude, tinha também uma verve muito boa, como também o Ronald Reagan foi ator, falava muito bem em público. Vamos ter Roosevelt, vamos ter Stalin, vamos ter Lenin, vamos ter Napoleão, era um bom orador, pelo que se fala, Temos aqui registros do discurso dele. Gandhi, depois Mandela, excelente orador. Vamos ter Barack Obama. Barack Obama é um sujeito que consegue fazer um discurso que tudo indica que foi decorado, ele aparenta que o discurso foi feito de improviso, pela naturalidade. O Obama é um sujeito que começou o discurso cantando. Uma das coisas muito positivas para o Obama é porque ele tem um timbre de voz também muito bom. E depois as pausas, faz pausas bem, porque a pausa, o silêncio também fala, o silêncio fala muito. O silêncio veio depois de quê? Porque você enfatiza o que acabou de dizer. Quando você faz um silêncio, é retórico, é algo que trabalha muito com os sentimentos, é o papel do discurso. Hitler fazia discursos que deixavam as pessoas chorando do mesmo jeito que o seu ministro da propaganda, Joseph Goebbels,
eram pessoas que conseguiam inflamar o público com seus discursos. Não podemos dizer que a Dilma era uma boa oradora, não era mesmo. E o nosso atual presidente também não é um bom orador. Vamos ter hoje, por exemplo, no dia 3 de abril, um embate de discursos. Vamos ter o ministro da Fazenda, que até hoje é ministro, não sei amanhã, mas que fala muito bem. Muito bem. É um sujeito com bastante repertório, tecnicamente preparado, tudo indica, e não usa muitas firulas, nem grandes analogias, como esses oradores que eu citei, não trabalha muito sobre um texto rasgadamente emocional, apesar que hoje ele fez um discurso hoje maravilhoso, quando ele disse que o médico não abandona o paciente. Brilhante, brilhante, profundamente storytelling, que cansei de ficar 24 horas com um filho pequeno em casa me esperando, mas médico não abandona o paciente, alegando por que ele não pode abandonar a cadeira de ministro, ao menos por vontade própria, por iniciativa própria. Muito bom, nós vamos ter, inclusive, uma avaliação hoje datada do Datafolha, que é uma avaliação muito boa do Ministério da Saúde e uma avaliação muito menos boa do Presidente da República. O dobro, mais do que o dobro, a avaliação positiva do Ministério da Saúde. E olha que são atitudes profundamente impopulares que o Ministro da Saúde hoje defende. Então, eu não quero discutir política, não me interessa mesmo falar sobre isso. Não tenho posição a declarar sobre isso, mas tenho pelo meu afã de discutir o storytelling da coisa, as narrativas, como são construídas, como as pessoas defendem os seus pareceres, me faz impressão uma coisa simpática, uma coisa inusitada. O discurso do nosso atual presidente é um discurso raso, ralo, muitas vezes emocional, não no sentido positivo da palavra emocional, existe sarcasmo muitas vezes, né, quando ele fala gripezinha, quando ele fala resfriadinho, e é um sarcasmo, né, que nem dá para dizer que é um sarcasmo elaborado, é uma coisa da piada da esquina, é algo muito rudimentar, muito rústico, não é a coisa elaborada, uma analogia bem construída, não, é aquela piadinha rancorosa, né? E eu não estou falando se ele é rancoroso, se ele não é, tá? O texto, estou me detendo ao texto. Inclusive, um dos analistas falam que o fato dele não ter ido para os debates foi algo positivo para ele, porque ele pegando, por exemplo, um Ciro Gomes, que tem uma eloquência muito boa, ou o Haddad, que é um professor, doutor da USP, ele poderia demonstrar uma inferioridade. Mas eu não sei, eu discuto isso hoje, porque a natureza dos discursos do nosso presidente, do presidente do Brasil hoje, Bolsonaro, consegue agradar a um determinado público. E eu fico pensando por que consegue agradar, se é um discurso naturalmente ruim, tecnicamente ruim como discurso. Isso é lido por eles como espontaneidade. Como não é tratado, como não tem capricho, como não é apurado, nem depurado, nem construído de uma forma tecnicamente bem feita, é visto como verdade. É tão ruim, eu acho que alguém pode pensar, é tão ruim que só pode ser verdade. Não é construído, não é fabricado, não é pasteurizado. Então isso demonstra uma espontaneidade e uma autenticidade. E só pode ser verdade, porque, tá vendo, não é construído isso, não é pensado isso. Só que eu não sei se não é pensado para ser assim. Eu não sei, porque ninguém consegue saltar os muros, a gente só consegue apostar ou ter alguma ideia. Mas a sensação que eu tenho é que agrada essa coisa rudimentar e rústica, essa coisa mal feita. Esse discurso, ele chega às pessoas, porque talvez de uma outra forma o Mandetta agrade um determinado público, porque demonstra repertório, demonstra técnica, demonstra
uma sobriedade, um discurso sóbrio, vai agradar um determinado público, e um discurso rústico, rudimentar, mal acabado, cheio de arestas, porque existe uma incoerência no texto do presidente, porque ele diz uma coisa de manhã e desdiz de noite e desdiz no outro dia. Então, nem coerência existe no discurso, nem internamente no governo, nem no próprio discurso. É algo complicado. Mas eu tenho a impressão que talvez seja o efeito contrário ao discurso do Churchill. É tão ruim que só pode ser verdade.